gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal, tá? Se você tá caindo de paraquedas nesse vídeo, que é a parte 5 da aula dessa blusa, que eu coloquei foto aí no início, a gente já tem mais 4 partes dela aqui disponíveis no canal, tá? Então, vai aqui embaixo no canal, clica no meu nome e vai lá em vídeos que você vai encontrar as outras partes. Olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês como que tá ficando nossa peça até esse momento, tá? Agora, rapidinho, gente, vou fazer esse vídeo um pouco mais curto. Vou mostrar como terminar essa parte de cima, fechar os ombros e fazer as mangas, tá? Agora, vamos iniciar a próxima carreira. Ó, ao finalizar a carreira anterior, eu deixei o último pontinho, ou seja, as correntinhas sem fazer. Porque senão eu teria que pular 3 pontinhos aqui. Como eu não queria fazer isso, eu pulei apenas 2 para completar a quantidade de quadradinhos desse lado e deixei esse pontinho sem fazer. Agora, para dar sequência, na próxima carreira, a gente sobe 3 correntinhas, vira o trabalho, tá? Essas 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Faço mais uma correntinha de espaço, laço meu fio e a gente vai fazer essa carreira em ponto em relevo. Então, eu pego aqui, ó, deixando o ponto pela frente e faço o meu ponto alto, tá? A gente vai fazer uma carreira igual essa que a gente fez aqui embaixo, só que fazendo os pontos altos em relevo. Então, eu faço uma correntinha e o ponto alto eu pego aqui, deixando o ponto alto pela frente, fazendo o relevo, para que aqui do lado direito da nossa peça fique em relevo também, tá vendo? Então, a gente vai fazer assim, ó, até chegar lá embaixo, na parte da nossa diminuição. Até chegar aqui próximo, tá? Trabalhei aqui até ficar faltando um pontinho pra gente chegar na diminuição. Ó, fiz uma correntinha e agora eu vou fazer a diminuição. Eu pego aqui o próximo ponto e faço um meio ponto alto. Agora, na sequência, eu pego os 3 pontos juntos da diminuição da carreira anterior e faço um meio ponto alto. Na sequência, eu pego o próximo ponto e faço também um meio ponto alto, ficando assim com 4 laçadinhas na agulha. Então, a gente fecha todas juntas. Faço uma correntinha e volto trabalhando igual eu comecei a carreira, fazendo um ponto alto e uma correntinha, lembrando de fazer os pontos altos sempre em relevo, para que o relevo fique do lado direito da nossa peça. Então, vou fazer assim até terminar a carreira. Finalizei a carreira, ó, e agora a gente vai iniciar a próxima carreira subindo 3 pontos, ou seja, 3 correntinhas, virando o nosso trabalho, e essa carreira ela vai ser inteira em pontos altos. Então, ó, fiz um ponto alto nas correntinhas, vou fazer um ponto alto em cima do ponto alto. Então, a nossa carreira ela vai ser assim, um ponto alto em cima de cada ponto alto e um ponto alto em cada espaço de correntinhas. Tá? Eu vou voltar com vocês quando eu estiver lá embaixo, próximo da diminuição. Cheguei aqui embaixo, ó, próximo da diminuição, faltando um pontinho para chegar na diminuição. Então, agora eu vou fazer a minha diminuição da seguinte forma. No próximo ponto, eu faço meio ponto alto. Na sequência, eu laço meu fio e pego aqui no ponto central e faço meio ponto alto. E no próximo pontinho alto, eu faço a mesma coisa, ficando aqui com as 4 laçadinhas. Daí, eu fecho todas juntas e continuo trabalhando o restante da carreira todo em pontos altos, igual a gente fez aqui no início, antes da diminuição. Cheguei no final da carreira e agora a gente vai dar sequência, subindo 2 correntinhas, virando o trabalho, e a gente vai fazer essa carreira em pontos baixos. Só que vai ser em pontos baixos em relevo. Então, como a gente vai fazer, ó? Eu já fiz as 2 correntinhas como se fosse o ponto baixo desse primeiro ponto. No próximo ponto, ó, eu vou pegar aqui, ó, deixando o ponto na frente da agulha. E vou fazer um ponto baixo. Ó, passo aqui minha agulha e faço o ponto baixo. Então, a gente vai fazer dessa forma, gente, por toda a carreira, tá? Mas a gente vai ter a nossa diminuição aqui no meio. Então, eu vou trabalhar até eu chegar aqui, faltando um pontinho para nossa diminuição. Trabalhei, ó, em pontos baixos em relevo até chegar aqui, ó, faltando um pontinho para a diminuição. Então, eu venho no próximo ponto,
faço a metade do ponto baixo. Ou seja, você faz como se fosse fazer o ponto alto normal, só que você não vai fechar ele aqui, tá? Você vai segurar essas duas laçadinhas. Vai vir aqui, ó, na sequência, a gente tem os 3 pontos da diminuição. Então, a gente vai pegar os 3, assim, ó, e fazer como se fosse a metade do ponto baixo, sem fechar. E vamos fazer a mesma coisa no ponto seguinte, tá? Ficando aqui, ó, com 4 laçadas na agulha. Então, a gente passa aí o fio por todas elas, fazendo a nossa diminuição. E agora, eu sigo na sequência fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, sempre em relevo. Vou fazer assim até eu chegar no final da minha carreira. Terminei a carreira em pontos baixos, tá? E já virei aqui minha peça pro lado direito. Eu medi aqui minha peça, gente, e eu já cheguei no tamanho que eu quero aqui, até aqui embaixo, que é de 36 centímetros, tá? Você pode fazer mais algumas carreiras, como eu falei na parte anterior, na aula anterior, você pode pegar algum pontinho desse, ó, e repetir aqui em cima, fazendo mais algumas carreiras, caso você precise que a tua peça fique um pouco maior, né, o comprimento. Desde o ombro até a cintura, porque essa parte aqui, ó, ela tem que bater na cintura, tá? Então, agora, eu vou fazer apenas uma carreirinha pra fazer o nosso ombro aqui, pra gente unir na parte de trás. Então, como que eu vou fazer, ó? Termino a carreira desse lado, aí eu viro aqui o meu fio e vou subir 3 correntinhas. E nesse primeiro pontinho, ó, a gente vai trabalhar agora em ponto puff. Então, eu puxo o fio dessa forma, eu puxo o fio, seguro com o meu dedo, laço o fio na agulha, coloco no mesmo espacinho e puxo aqui da mesma altura, tá? Passo o fio por todos eles e faço aqui uma correntinha. Laço meu fio, pulo um ponto de base, no próximo eu faço a mesma coisa. Eu puxo meu fio, seguro com o dedo e puxo mais uma vez, ó. Daí eu fecho e faço um ponto baixo e uma correntinha. Então, gente, nós vamos fazer assim, ó. Pulo um ponto, no próximo eu faço novamente a mesma coisa. A gente vai fazer assim, aqui no meu caso, até chegarmos a 10 pontinhos puff desse, tá? Agora eu tenho 3 e vou fazer até eu completar 10 pontinhos. Mas isso aí vai depender muito do quanto você precisa ir pro seu ombro. Quanto você quer fechar a sua blusa. Porque aqui tá o nosso decote, tá vendo? 10 pontos vai ficar mais ou menos aqui, ó, tá? Então, para a abertura do decote, vai ficar apenas esse espaço aqui. Se você quer um espaço maior na abertura do decote, você faz menos pontinho puff aqui de um lado e do outro, tá bom? Então, eu vou fazer aqui os meus 10 pontinhos. Chegando lá, eu volto com vocês. Terminados aqui os 10 pontinhos puff, agora eu vou fazer um ponto alto no próximo ponto de base. Pra gente finalizar aqui de um lado e do outro com pontos, tá? Pra não ficar diretamente no ponto puff. Então, eu subo uma correntinha, na verdade, 2, tá? Vou virar meu trabalho e vou fazer uma carreirinha toda em pontos baixos, tá? Um ponto baixo, ó, pra cada ponto puff e um ponto baixo em cada correntinha. Isso só pra gente chegar lá do outro lado, de novo, pra que a gente tenha essa carreirinha pra gente unir quando a gente for costurar um ombro no outro. Cheguei aqui ao final da minha carreirinha de pontos baixos e agora eu vou cortar o meu fio e fazer esse mesmo trabalhado, gente, aqui do outro lado, ó, pra gente ficar com os dois lados, o nosso ombro aqui dos dois lados. Então, eu fiz desse lado, vou fazer aqui desse lado da mesma forma. Como eu fiz aqui 10 pontinhos puff, eu utilizei aqui no total 20 pontos de base. Então, para fazer aqui do outro lado, para que o ponto puff ele fique na mesma direção desse lado, tá? Não fique um do lado direito, outro do lado avesso, eu vou começar aqui do meio, tá? Então, eu vou contar 20 pontos, no meu 20º ponto, eu vou começar a fazer o meu pontinho puff. Contei aqui, ó, 20 pontinhos e fiz um ponto baixo no 20º ponto. Daí, eu subo mais 2 correntinhas para dar a altura de um ponto. E no mesmo ponto, no ponto seguinte, eu vou começar a fazer os meus pontinhos puff, tá? Ó.
Fiz aqui meu primeiro ponto puff, ó, lembrando que ficou um ponto aqui na borda, assim como ficou aqui do outro lado. Então, eu vou fazer dessa forma, gente, ó, por 10 pontos, como eu fiz aqui do outro lado, e vou fazer uma carreirinha de pontos baixos também, tá? Desse lado. E na sequência, eu vou voltar com vocês explicando o que a gente vai fazer a seguir. Terminei aqui o ombro do outro lado, tá? E olha só como que ficou. Agora, gente, na sequência, nós vamos fazer essa parte aqui, ó, que a gente fez de vai e vem, do outro lado da peça, tá? Para formar a parte das costas, ó. Então, a gente fez de forma circular até essa carreira, e a partir dessa carreira, a gente começou a trabalhar em vai e vem, em carreiras de vai e vem. Então, agora, a gente vai fazer a parte das costas, exatamente igual a gente fez a parte da frente, tá? Até a gente atingir aqui o ombro, tá? Igual a gente fez a parte da frente. Vai ser idêntica, tá? Então, vou fazer aqui o meu. Quando eu voltar, quando eu terminar, eu volto com vocês pra gente unir os ombros e fazer as mangas. Agora, eu terminei, gente, dos dois lados, ó. Já fiz aqui a união de um dos lados, ó, no ombro e o acabamentinho aqui na lateral. Fiz aqui dos dois lados, mas aqui eu vou fazer junto com vocês essa união, tá? Então, de vocês deve ficar mais ou menos dessa forma aqui, tá? Se aqui começar a emborcar um pouquinho, como foi o meu caso, ó, eu comecei a puxar assim um pouquinho, tá? Então, se no seu caso, você achar necessário, pode puxar assim um pouquinho a peça também, ó, para ele dar uma ajustada melhor, tá? Então, agora a gente vai fazer essa união aqui de cima. Aqui, ó, eu cortei os fios, mas nesse caso aqui, ó, eu já terminei de fazer o pontinho puff e já fui começar a unir aqui, tá? Então, assim fica melhor porque a gente não corta tanto o fio, né? Então, ó, a gente vai começar a unir desse lado da cava pra gente terminar aqui desse lado e já vir fazendo o acabamento da cava. Ou melhor, começa do lado do decote, faz a união e já vai fazendo o acabamento da cava. Então, ó, peguei aqui minha agulha, meu fio. Vou mudar aqui de lado, ó, porque a gente tem que começar a trabalhar desse lado para que a gente termine desse lado e comece a fazer o acabamento. Então, eu vou pegar aqui no último pontinho, ó. Tá vendo? E vou fazer um ponto baixíssimo, na verdade, não é nem ponto baixo. Ó, o bom é que fica esses dois fios que dá pra gente arrematar. Faço duas correntes, vou lá do outro lado, ó, no primeiro pontinho também, na primeira correntinha que a gente fez pra subir, faço um ponto baixíssimo. Duas correntinhas, pulo um pontinho, ó, já venho pro próximo lado, a gente vai sempre pular de um lado pro outro. Então, eu venho aqui no que eu fiz o ponto baixíssimo primeiro, ó. Pulo um ponto, no próximo eu faço outro ponto baixíssimo. Duas correntinhas, vou do outro lado, ó, pulo um ponto, no próximo eu faço um ponto baixíssimo. Duas correntinhas, volto pro outro lado, pulo um ponto, no seguinte faço um ponto baixíssimo. Duas correntinhas, e assim, gente, nós vamos unir aqui todo o nosso ombro da nossa blusa. Lembrando que essa blusa, ela fica assim com decote bem alto, tá? Não é muito baixo, não. Mas se você, de repente, não gosta muito de decote bem assim no pescoço mesmo, você pode fazer mais carreiras aqui, só do ombro, tá? Crescer um pouquinho mais, para que assim o decote fique maior, tá bom? Mas a minha eu vou deixar assim mesmo. Então, eu vou unir dessa forma até chegar lá no último pontinho aqui do nosso ombro. Ó, vai ficando dessa forma. Fiz a união aqui, ó, por todo o ombro, tá? E olha só, aqui já ficou o nosso decote, a passagem aqui pra cabeça. Não fica muito grande mesmo não, tá? Mas, como eu falei, se você quiser aumentar o decote aqui, você pode diminuir aqui a quantidade de ponto puff que a gente faz e aumentar em altura aqui a quantidade de carreiras, sem problema nenhum. Agora, ó, eu terminei aqui e agora a gente já vai começar a fazer o acabamento aqui da cava, tá? Então, nós vamos fazer uma carreirinha toda em pontos baixos.
E aproveitando para prender esses fiozinhos que tiverem por aqui, tá vendo, ó? Já fazendo ponto baixo e já arrematando esses fios. Então, esse aqui eu vou puxar pra cá, pra mim já ir arrematando ele. Então, gente, não tem uma quantidade certa de pontos. Eu vou começar a trabalhar aqui em pontos baixos, colocando assim uma média de 2 pontos para cada ponto alto, porque a gente tem os pontos altos assim na lateral, né? A gente vai trabalhar na lateral deles. Então, eu vou colocando assim 2 pontos baixos em cada ponto alto, né? E sempre tendo cuidado para não colocar nem pontos de mais para a peça abrir e nem pontos de menos para ela não repuxar para dentro, né? E ficar feio o trabalho. Então, a gente vai trabalhando, ó, sempre em pontos baixos ao redor de toda a nossa cava. Vou fazendo pontinhos baixos com muito bom senso, né? Para não ficar nem de mais e também não ficar de menos, tá? Então, vou trabalhar assim toda a minha carreira. Ó, já trabalhei até aqui, ó. Comecei aqui em cima na união. E assim a gente vai fazer, ó, passando por toda a nossa carreira aqui embaixo, ó. Tá? Prendendo já esse fio também, né? Ou seja, fazendo pontos baixos já pegando com ele também. Fazer aqui por toda a volta do nosso decor, ou melhor, da nossa cava. Quando eu chegar aqui do outro lado, ó, eu vou voltar pra gente finalizar junto. Trabalhei aqui, ó, toda a lateral da blusa, aqui toda a cava, em pontos baixos. E agora, ó, a gente vai finalizar aqui no primeiro ponto que a gente fez com um ponto baixíssimo, tá? E assim a gente finaliza aí o decote, o acabamento da nossa cava. Agora, dando sequência, ó, vou cortar meu fio, puxar, e aqui a gente já pode arrematar o fio aqui do outro lado. Agora eu vou fazer, junto com vocês, a manga pra gente depois, a gente vai fazer ela separado, porque vai ser aquela manguinha engana pastor, que ela é só, tipo assim, ó. Ela não envolve todo o braço, né? Ela vai reta aqui e faz uma voltinha assim, né? Se vocês perceberem bem aí na imagem, é esse tipo de manga que é utilizado. Então, a gente vai fazer ela separado e depois costurar aqui na nossa cava. Então, gente, olha só. Eu já fiz aqui a manga de um dos lados. Olha só como fica. E já fiz a costura também. Gente, fica muito bonitinha essa manga. Muito bonitinha mesmo. E agora a gente vai aprender como fazer ela. A primeira coisa que a gente vai precisar vai ser da medida do braço, tá? Olha só, no meu caso, eu tenho um braço um pouco fino, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu medi, ó, aqui é como se começasse a axila aqui, tá? Eu medi de um lado, ó, lá atrás, até o outro lado, tá vendo, ó? Aqui atrás, até o outro lado do meu braço. Tô mostrando aqui só pra vocês terem uma noção. Ó, dá aproximadamente 19 centímetros. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz correntinhas até chegar a essa quantidade de centímetros, tá? Mas, se você preferir medir a circunferência toda do braço aqui perto da axila já, você pode medir, tá? Daí, você vai tirar uns 5 a 6 centímetros, tá bom? E aí, você faz correntinhas até chegar a essa quantidade. Aqui no meu caso, como eu mostrei pra vocês, deu 19 centímetros, tá? Então, eu fiz 35 correntinhas. Mas vocês vão fazer a quantidade de correntinhas que der pro braço de vocês, tá? Isso aqui vai variar muito de acordo com a grossura do seu braço. Então, eu vou fazer aqui as minhas 35 correntinhas. Olha só, eu fiz aqui minhas 35 correntinhas e elas eram 18 centímetros. Por que que eu fiz 1 centímetro a menos? Porque sempre que a gente faz correntinhas e na próxima carreira vai fazer ponto alto, a gente sabe que aumenta, né? Se a gente tinha
10 centímetros de correntinha, quando a gente fizer ponto alto, vai aumentar. Esses 10 centímetros não vai ser mais 10 centímetros. Vai ser 11, 12, e aí vai depender da tensão do teu ponto. Então, aqui eu fiz 35 correntinhas, tá? A minha medida aqui deu 19, eu fiz 18 centímetros de correntinha. Essa quantidade de correntinhas não precisa ser múltipla de algum número, não. Apenas faça a quantidade de correntinhas que der os centímetros que você precisa, tá? Sempre tirando 1 centímetro. Então, aqui eu vou fazer mais 2 correntinhas, vou vir na 4ª correntinha e vou começar a trabalhar em pontos altos até eu chegar lá no final das minhas correntinhas. Cheguei aqui no final das minhas correntinhas, e agora a gente vai virar aqui o nosso trabalho e começar a trabalhar em pontos altos em relevo, tá? Essa é aqui a parte da frente, então é pra cá, pra esse lado que precisa ficar o nosso relevo. A gente vai fazer esse detalhe aqui agora, tá? Então, a gente vai subir aqui 3 correntinhas, virar o trabalho e começar a trabalhar em ponto alto em relevo, ó, deixando o pontinho pela frente e fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Essa carreira a gente não vai fazer nenhuma diminuição. A gente vai seguir de forma reta, trabalhando dessa forma até chegar aqui no final. Cheguei aqui no final da carreira, e agora a gente vai subir com 3 correntinhas e fazer mais uma, para ficar a correntinha de espaço. Então, no total, a gente subiu com 4 correntinhas. Agora, eu vou pular 2 pontos de base. Eu tenho esse primeiro ponto, que é o ponto das correntinhas. Vou pular 2. No terceiro, eu faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. E a gente vai trabalhar dessa forma até a gente chegar aqui próximo ao final, tá? Cheguei aqui próximo ao final, ó, tá faltando 3 pontinhos. E eu faço uma correntinha, pulo 2 pontos e no último ponto eu faço um ponto alto, tá? Aqui a gente fez uma diminuição e aqui também, né? Porque normalmente a gente pularia um ponto e aqui no começo e no final a gente pulou 2. Então, agora a gente vai começar a nossa próxima carreira. Vamos subir 2 correntinhas, virar o trabalho. E nesse intervalo de uma correntinha que a gente tem, vamos fazer um ponto baixo, perdão. Na sequência, a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto alto e um ponto baixo para cada espaço de correntinhas. Sem fazer nenhuma diminuição, vamos fazer assim até o final da carreira. Cheguei no final da carreira, agora a gente vai virar aqui a nossa manga. E no próximo ponto, a gente tem o primeiro ponto. No segundo, a gente vai fazer aqui um ponto baixíssimo. Na sequência, subimos 3 correntinhas, pulamos um ponto de base. No próximo, a gente faz um ponto alto, uma correntinha e a metade de um ponto alto, ficando assim. Agora, eu laço meu fio, pulo um ponto de base, no próximo eu faço a metade de um ponto alto, ficando com 3 laçadas na agulha. Nós fechamos todas juntas, ficando aqui dessa forma. Agora, a gente faz uma correntinha e a metade de um ponto alto dentro do mesmo ponto de base. Laço meu fio, pulo um ponto de base, no próximo eu faço a metade de um ponto alto, ficando novamente com 3 laçadas na agulha e fechamos todas juntas. Tá? A gente já trabalhou esse pontinho aqui na blusa. Agora, eu faço uma correntinha e no mesmo espaço de base eu faço metade do ponto alto. Laço meu fio, pulo um ponto de base, no próximo faço a metade do ponto alto e fecho todos juntos. Então, a gente vai trabalhar assim até chegar aqui próximo ao final da nossa carreira. Cheguei aqui próximo ao final da carreira, ó, faltando 3 pontinhos para finalizar. E eu pulo um ponto, no próximo eu faço um ponto alto, finalizando assim a nossa carreira. Ficando assim desse lado, ó, um pontinho que foi o que mesmo que a gente pulou aqui no início da carreira. Então, agora a gente vai virar o nosso trabalho e começar a próxima carreira. Então, aqui no próximo pontinho, ó, a gente faz um ponto baixíssimo para fazer a diminuição desse lado. Subimos 3 correntinhas para dar altura e mais uma correntinha de espaço. Tá? Pulamos aqui essa correntinha
e a gente vem em cima desse próximo ponto e faz um ponto alto. Ó, sempre aqui em cima desses dois pontos fechados juntos. Uma correntinha, pula esse espaço de correntinha, vem no próximo ponto e faz um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto, até chegarmos lá no final da nossa carreira. Sempre lembrando, ó, prestando bem atenção, que a gente vai colocar o ponto alto, ó, nesses dois pontinhos que foram fechados juntos, tá bom? Cheguei aqui, ó, no final da carreira, fiz o meu último ponto alto, ó, em cima desse último pontinho, antes das correntinhas. E agora a gente sobe 3 correntinhas, vira o nosso trabalho, e vamos começar a trabalhar em pontos altos. Eu pulo esse espaço de correntinhas em cima desse próximo ponto alto, eu começo a fazer ponto alto sobre ponto alto e ponto alto em cima do espaço de correntinhas. Ó, aqui no espaço de correntinhas eu faço também um ponto alto. Em cima do ponto alto, um ponto alto. A gente vai trabalhar dessa forma até a gente chegar aqui do outro lado. Cheguei aqui no final da carreira, ó, fiz o último ponto alto em cima das correntinhas, tá? Porque aqui a gente fica com uma correntinha, né, que a gente pulou, da mesma forma que aqui no começo da carreira. Então, agora a gente faz 3 correntinhas, vira o trabalho e vamos começar a trabalhar em ponto em relevo. Porém, observe que o lado direito é esse lado aqui, ó, que tem o nosso primeiro relevo, lá embaixo. Então, ao trabalhar relevo novamente, a gente deve deixar ele para o lado direito da nossa manga. Então, eu vou pular esse primeiro ponto, no segundo eu vou começar a trabalhar em pontos altos em relevo, ó, pegando aqui e deixando o ponto na frente, tá? Vou trabalhar dessa forma, até eu chegar do outro lado da nossa carreira, e ficar sobrando aqui 2 pontinhos aqui desse outro lado. Sempre trabalhando em ponto alto, pego aí pela frente, tá? Pra gente ficar com o relevo, ó, aqui do outro lado. Cheguei aqui, ó, fiz toda a carreira, ficando o relevo aqui para esse outro lado. E tá faltando aqui 2 pontos para finalizar a carreira. Então, eu pulo um e no próximo eu faço normalmente um ponto alto, finalizando assim nossa carreira. Agora, a gente vira o trabalho e vamos trabalhar uma carreira de ponto puff. E agora, na sequência, eu faço 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base, no terceiro ponto eu começo a trabalhar, ó, ponto puff. Puxo um fio, puxo a segunda vez e faço o meu ponto baixo. Então, a gente já trabalhou nesse ponto algumas vezes, tá? Então, eu não vou me demorar muito explicando como que faz ele, porque se você já chegou até aqui nessa peça, eu tenho certeza que você já sabe como fazer esse pontinho. Então, a gente vai fazendo ele, ó, sempre pulando um ponto e fazendo no próximo nosso pontinho puff, tá? Por toda a carreira, até a gente chegar no final, ó, aqui da carreira e ficarem faltando 3 pontos altos pra gente finalizar a carreira. Cheguei aqui no final da carreirinha do ponto puff e olha só, tá faltando exatamente 3 pontos pra gente finalizar a carreira. Então, eu venho, pulo esses 2 pontos e no último pontinho, que são as correntinhas, eu faço um ponto alto, finalizando assim a nossa carreira. Para iniciar a próxima carreira, nós fazemos 3 correntinhas e essa carreira ela vai ser toda em pontos altos. Então, olha só, a gente vai pular esse primeiro ponto puff e aqui no espaço de correntinhas, logo após esse primeiro pontinho, a gente vai começar a trabalhar em pontos altos. Um ponto alto para o espaço de correntinhas e um ponto alto em cima do pontinho puff, tá? A gente vai trabalhar dessa forma até chegar lá do outro lado, antes aqui do último pontinho puff. Sempre um ponto alto aqui para cada espaço e um ponto alto em cima de cada pontinho puff. Cheguei aqui no final da carreira, onde já havia mostrado para vocês, e agora a gente vai fazer o último ponto aqui em cima das correntinhas, fechando nossa carreira. Agora, a gente vai subir 3 correntinhas para iniciar a próxima carreira, e essa carreira que a gente vai fazer, no meu caso, ela vai ser a última carreira. Mas olha só, a minha manga ficou desse tamanho aqui, deixa eu medir aqui para vocês, ó. Ficou com 11 centímetros.
Se você quiser uma manga maior aqui de comprimento, você pode fazer mais algumas carreiras aqui pra cima e continuar diminuindo de cada lado aqui, tá? Sempre diminui de um lado e do outro, para que a manga não fique torta. Então, ó, a nossa última carreira vai ser em ponto alto em relevo. Então, ó, aqui nós estamos do lado da frente. Eu vou pular 2 pontinhos e no terceiro ponto eu começo fazendo o meu ponto alto aqui, pegando por trás, para que o nosso relevo fique no lado da frente. Ó, pulei 2 pontinhos aqui no início e vou pular 2 pontinhos lá no final da carreira, tá? Então, vou fazer assim por toda a minha carreira, até ficar faltando 3 pontos para finalizar a carreira. Fiz pontos altos aqui até ficar faltando 3 pontos, ó, e agora eu faço um ponto alto em cima do último ponto alto, que no caso são as correntinhas. E aqui a gente já pode cortar o nosso fio, né, pra gente já começar a costurar a nossa manga na peça, tá? Lembrando que você pode fazer mais algumas carreiras aqui na sequência, se você quer que a tua manga fique maior, né, em comprimento. Então, agora, ó, a gente dobra ela assim ao meio, e se você perceber, ó, dá certinho aqui o tamanho da manga, tá? Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a costura da manga na nossa peça. Então, gente, aqui eu virei minha blusa do lado avesso, tá? Agora a gente tá do lado avesso da blusa, ó, tá? E eu vou pegar a minha manga que eu fiz, vou dobrar ela do lado direito com direito, tá? Ó, isso aqui é o lado avesso. E vou posicionar ela aqui na minha peça. Eu separei aqui 3 fiozinhos de outra cor, que é pra gente marcar aqui uns pontos, ó. A gente vai marcar aqui o ponto central de um lado e do outro. Então, vamos começar. Ó, eu vou pegar aqui o pontinho central, ó. Tá aqui a minha emenda, então, eu vou pegar aqui um pontinho central que tá aqui retinho com a minha emenda. E vou pegar aqui, ó, dividir minha peça ao meio. E vou pegar o pontinho central aqui também, ó. Eu faço bem no olhômetro mesmo, tá? Sem muita contagem de pontos. Apenas olhando, dobro certinho no meio e vejo qual que é o ponto central. Aí, eu passo meu fio de outra cor pra me amarrar, ó, esses dois aqui, pra que eu consiga identificar e não fique torto, tá? Não fique torta a minha costura. Então, vou fazer da mesma forma aqui embaixo, olha só. Eu vou colocar aqui e ver aonde que bate certinho o final da minha manga. Ó, bem aqui nesse ponto, ó, retinho. Eu vou pegar o ponto de um lado aqui, vou passar na minha manga, vou pegar o fio de outra cor e amarrar também. Pra que isso, gente? Pra que não fique torta a nossa manga, tá? É muito importante a gente fazer isso pra que fique um trabalho aí bem feitinho e não fique feio por ficar torto, tá? Então, dou um nozinho aqui e vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Terminei aqui de amarrar, ó, nos 3 pontos. E esse primeiro eu vou desamarrar, ó, só serve pra você ter certinho aí, pra não ficar torto. Mas no meu caso, como eu já tenho um pouco mais de prática, eu vou desamarrar esse primeiro pra me iniciar. Então, ó, eu venho aqui no ponto de um lado e passo na minha peça. Lembrando que eu tô utilizando uma agulha de tapeçaria e o mesmo fio que eu trabalhei na peça inteira, tá? Eu só coloquei numa agulha e tô passando aqui, ó. Vou passar de um lado e do outro, ó, fazendo uma costura assim bem simples, tá? Aqui, gente, ó, desse lado a gente vai ter o ponto baixo. Então, eu pego as 2 perninhas do ponto baixo e pelo menos 2 perninhas aqui do outro lado, para que fique bem firme a nossa costura. Então, eu vou fazer assim, ó, por toda a minha manga, unindo com a minha blusa, tá? Não tem muito segredo essa parte, é simplesmente você costurar. E eu vou fazer assim, quando eu chegar no final, depois que eu tiver
costurado toda a minha peça, eu volto para mostrar para vocês. Terminei de fazer a costura, ó, esse é o resultado, ó, de um lado e do outro. Já tá costurado. E agora a gente vai passar aqui uma última carreirinha de ponto baixo aqui, ó, ao redor de toda a cava, pra ficar um acabamentinho bem perfeito, tá? Então, eu vou começar aqui embaixo, ó. Vou colocar um ponto baixo, vou colocar meu fio aqui com ponto baixo e vou trabalhar simplesmente um ponto baixo para cada pontinho de base, dando a volta em toda a abertura aqui do braço. Aqui, ó, eu já aproveito para unir, arrematar aqui os fiozinhos, tá? Que estão aqui próximos, juntamente com a minha carreira de ponto baixo, tá? Eu vou fazendo a carreira com eles aqui embaixo, já prendendo eles junto, tá? Para diminuir, assim, a quantidade de nós na nossa peça. Então, vou fazer assim por toda a carreira, chegando lá no final eu volto para mostrar para vocês. Terminei a carreira, ó, aqui embaixo eu fiz um ponto baixíssimo para finalizar e arrematei o fio, tá? Então, gente, assim ficou o resultado da parte de cima da nossa blusa. Eu espero que vocês tenham gostado, eu peço para vocês que deixem seu like aqui embaixo, tá? Para ajudar o canal a crescer e me ajudar também, me incentivar a estar trazendo cada vez mais aulas para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo, tá? Um grande beijo e até a próxima aula.